Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, nós queríamos começar por saudar os peticionários aqui presentes da Frente Comum, saudar o facto de terem recolhido 11.866 assinaturas que traz para a Assembleia da República, que obrigam à discussão desta petição, um tema que é da mais profunda justiça. A petição versa contra as 40 horas, o não aumento do horário de trabalho, que é uma questão fundamental para os trabalhadores. Aliás, alguns argumentos que foram aduzidos pela petição que queria aqui destacar. Referem, e muito bem, que o limite máximo da jornada de trabalho no setor privado são as 40 horas, na administração pública é imposto um limite mínimo de 40 horas. Há muitos setores do setor privado onde se trabalha por contratação coletiva de trabalho abaixo dessas 40 horas, na administração pública esse é o limite mínimo. Mas referem, e também respondendo aqui à questão colocada pelo Sr. Deputado do PSD, e passo a ler, referem que, por outro lado, Portugal é um dos países da União Europeia com uma das maiores jornadas de trabalho. Um estudo da GEP admitiu expressamente, pois refere que o emprego total, administração pública e setor privado, o número médio de horas trabalhadas por semana em Portugal era 39,1 horas, enquanto que a média da União Europeia não ultrapassava as 37,4 e na Alemanha ficava-se pelas 35,6 horas. Referem, e portanto fica provado que em Portugal trabalha-se em média bem mais do que aquilo que é a média da União Europeia. Mas também referem que há o problema da conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, e esse argumento o PSD e o CDS-PP pura e simplesmente abandonaram, porque aqui já não há questão da conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Queria aqui destacar o seguinte aspecto. A redução do horário de trabalho é uma questão central da vida dos trabalhadores. Os senhores deputados do PSD e do CDS-PP podem lhe chamar progresso, reforma, seja o que for. A verdade é que a primeira jornada de luta pela redução do horário de trabalho foi em 1886. 1º de maio. Aí se deram os primeiros passos para as 8 horas de trabalho por dia. Depois, em 1919, foi consagrada legalmente a jornada das 8 horas de trabalho por dia em vários setores do setor comercial e do setor industrial. Depois, a luta dos trabalhadores levou a sucessivas reduções do horário de trabalho. Bom, e o que é aqui proposto? É andarmos para trás. O que o PSD e o CDS-PP propõem não é progresso, não é desenvolvimento, é andarmos para trás, é retrocesso atrás de retrocesso. E na administração pública conquistou-se as 35 horas, não por dávida, mas porque foi a luta dos trabalhadores e foi uma contrapartida das condições de trabalho dos trabalhadores. A evolução, o progresso tecnológico obriga ao desenvolvimento, à redução da jornada de trabalho e o alargamento das 35 horas para todos os trabalhadores, como o PCP propôs. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O primeiro registro é que a evolução em toda a Europa relativamente ao horário de trabalho é a sua redução. O que o PSD faz é o seu retrocesso, é andar para trás. Segundo, os JACEPs que estão bloqueados pelo Governo são um claro desrespeito pela contratação coletiva e quer falar de Constituição, é uma violação da Constituição por parte deste Governo. E, senhores deputados, os senhores deputados da maioria podem-se achar os donos do futuro, mas eu queria lembrar duas coisas. Ainda a lei não estava em vigor e já os trabalhadores estavam em luta. E hoje mesmo, esta lei que os senhores deputados dizem que é o futuro do nosso país, não é aplicada em muitos sítios. E por fim, relembro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que mesmo durante o fascismo, em que os trabalhadores viviam em condições muito precárias, os trabalhadores lutaram e reduziram o horário de trabalho. Esse vai ser o futuro do nosso país.